Esta é uma aula que é parte do meu programa fechado de estudos. Estou fazendo exatamente como faço nesse programa. Espero que aproveite ao máximo tudo que vou compartilhar com você agora. Como elaborar o planejamento da dissertação? Esta aula é muito importante, porque aqui você vai saber o passo a passo para pegar o assunto, desenvolver e concluir. Então preste bastante atenção. Vamos começar, não é? Quando nós estamos aqui, olha, como tudo na vida, precisamos nos planejar para escrever um texto. Senão, teremos apenas frases e ideias desconexas. Por isso, alguns passos são importantes e devem ser seguidos se quisermos transmitir nosso conhecimento de forma clara e simples. Então, vamos lá ao primeiro passo. Primeira coisa, a escolha do assunto. A redação está voltada para determinado assunto, amplo e genérico. Você não precisará se preocupar com essa parte, uma vez que a banca examinadora indica ao candidato o assunto que deve ser aprofundado. Vamos escolher um assunto para dar início ao nosso texto. Por exemplo, nosso assunto de hoje vai ser sobre a internet. Mas você está vendo que isso aqui é um assunto muito amplo. E aí, o que tem que fazer então, professora? Tem de fazer uma delimitação do assunto. É claro que nós não podemos, em poucas linhas, escrever tudo o que sabemos sobre a internet. Por isso, é necessário delimitar o assunto para nortear o nosso ato dissertativo. Algumas bancas, inclusive, costumam indicar essa delimitação para o aluno. Mas se o candidato não tiver isso lá no enunciado da prova, você mesmo já pode fazer uma delimitação. O que eu quero? Eu quero falar sobre as consequências do uso abusivo da internet. E é claro que nós temos outros esquemas dissertativos. Aqui eu escolhi para mostrar para vocês este esquema aqui, sobre as consequências do uso abusivo da internet. Então, escolhi o assunto, delimitei. Agora eu vou para uma parte muito importante, que é a fixação do objetivo. Escolhido o assunto e definido o limite do texto, ou seja, as consequências do uso abusivo da internet, é necessário que seja fixado um objetivo. Isto é, o que queremos transmitir ao nosso leitor. É importante que o objetivo determinado seja coerente com o que delimitamos, uma vez que o nosso texto não pode fugir do propósito escolhido. Além disso, quando você fixa um objetivo, você praticamente tem que segui-lo até o fim da redação, porque uma das coisas que elimina as pessoas de um concurso público é fuga ao tema. E quando a pessoa não fixa um objetivo, não segue esse passo a passo que você está aprendendo aqui, com certeza, muitas vezes, ela pode fugir do assunto. E isso é eliminação na certa. Então, qual é o objetivo que você tem? Escreva em qualquer lugar da folha de rascunho, escreva o seu objetivo. Então, ó, mostrar que o uso abusivo da internet pode causar sérias consequências aos usuários. Então, o meu objetivo é este. Escreva o seu objetivo. Então, você, escolhido o assunto, delimitado o assunto, fixou o objetivo, não foi? Certo. Agora, nós vamos fazer, então, um levantamento de ideias. Após ter fixado o objetivo, é importante que façamos um levantamento de ideias para facilitar a escolha das ideias secundárias que nos ajudarão a comprovar o objetivo escolhido. Coloque no papel todas as ideias que estavam de acordo com o objetivo fixado. Mesmo que não as use de imediato, poderá fazê-lo durante o texto, como uma forma de banco de palavras. É muito comum nós estarmos escrevendo e pensamos determinadas palavras e esquecemos. Ai meu Deus, o que eu estava pensando agora mesmo? Pois é, quando você escreve, as palavras, elas vêm à sua cabeça rapidinho. E mesmo que você não use de imediato, ficam guardadas lá. Quem sabe durante o texto você vai poder usar essas palavrinhas, né? Isso é muito comum. Então, nós sabemos que o nosso objetivo é mostrar as consequências do uso abusivo da internet. E aí eu fiz um levantamento de ideias aqui. Tudo que lembrar para você
sobre o uso abusivo, as consequências desse uso abusivo da internet na vida das pessoas, você tem que colocar. Ah, mas eu não vou usar tudo. Mas pensa, coloque. Professor, eu estou perdendo tempo. Não está perdendo tempo, porque a partir do momento em que você coloca essas ideias aqui, são 5 minutos antes de começar realmente a escrever redação. Isso vai ajudar rapidinho a você poder desenvolver seu texto. Então, essa parte de planejamento é muito importante. No início, pode dar até um pouquinho de trabalho, mas quando você adquire o hábito, rapidinho a sua redação sai. Então, olha só o que eu coloquei aqui. As consequências: dependência, prejuízo aos estudos, má alimentação, informações sem credibilidade, as fake news, depressão, isolamento, pessoas que ficam muito tempo na internet costumam se isolar, tensão, doenças, pode pensar até o que? Obesidade, porque não é? Ou não se alimenta ou come muito doce, tudo mais na frente da internet, usando as redes sociais, perda de tempo, às vezes uns conteúdos que não tem nada de edificante, perigos nos relacionamentos, pessoas que se conhecem pela internet, não é? Às vezes dá certo, mas às vezes pode não dar. Divórcio, porque a pessoa acaba se dando mais valor às redes sociais do que aos próprios relacionamentos pessoais. Má influência de conduta, isso nós estamos vendo todos os dias. Suicídio e até morte, né? Aí, qual? Suicídio e morte. Tá, o suicídio é a própria pessoa, mas morte, a pessoa pode até provocar morte de outras pessoas. Lembrem daquele caso do aplicativo lá, Baleia Azul, né? Então, olha o tanto de ideias que eu fiz no levantamento aqui. Só que são muitas ideias. Como é que eu vou fazer agora? Então, agora eu vou ter que fazer uma seleção das ideias. Então, feito o levantamento, é preciso selecioná-las em apenas 2 ou 3 informações secundárias, que nos ajudarão a desenvolver o assunto, que é a internet, de acordo com o nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo? Consequência do uso abusivo da internet. Você deve ter percebido que muitas ideias levantadas têm relação umas com as outras. Por isso é preciso que pelo menos 2 ideias sejam escolhidas, já que não teremos espaço para escrever sobre todas. Porque vocês se lembram que um texto, geralmente de concurso, tem máximo 30 linhas. E como é que você vai desenvolver tudo? A sua redação vai acabar ficando muito superficial. Então você tem que escolher 2 ideias secundárias para desenvolver depois cada uma num parágrafo e ter um texto de qualidade. Porque não adianta falar sobre tudo e ser muito raso na argumentação. Então vamos escolher 2 para poder desenvolver de uma forma satisfatória, né? E aí, o que eu fiz aqui? Eu selecionei 2 tipos. Eu peguei aqui 2 mais importantes, né? 2 tipos mais importantes, 2 ideias que vão fazer a diferença. Dependência física e os prejuízos diários, né? Nos afazeres do dia a dia. Então, na dependência física, eu citei o quê? Os vícios e as doenças. Quanto aos prejuízos diários, eu falei que prejudica os estudos e prejudica as relações sociais e familiares. Tá vendo? Eu já fiz o meu esquema de ideias aqui quando eu selecionei todas aquelas ideias que nós acabamos de listar ali. Agora que eu fiz isso aqui, eu vou fazer a elaboração do parágrafo introdutório, a introdução. Justamente aqui é o grande problema, porque as pessoas falam assim: professora, eu não sei nem por onde começar uma redação. Sabe por quê? Porque não planejou o texto. A partir do momento que você já escolheu o assunto, delimitou, teve um objetivo, fixou o objetivo, depois levantou as ideias, selecionou, você já tem agora por onde começar. Então, olha só, não sabe por onde começar? Isso é muito comum. Mas se você fixou um objetivo, já tem praticamente a primeira frase do seu texto, que é o que nós chamamos de tese. Então, tese é o assunto da redação. No parágrafo introdutório, é representada pelo tópico frasal, que é a ideia núcleo. Quando o leitor do seu texto tiver o primeiro contato com sua dissertação, ele saberá do que você tratará no texto. E lembrem-se que eu falei num dos vídeos anteriores
que uma das coisas muito importantes é você saber estruturar a redação com introdução, desenvolvimento e conclusão e saber estruturar os parágrafos. Uma das partes da estrutura do parágrafo é justamente o tópico frasal, a ideia núcleo que vai ser desenvolvida. Cada parágrafo da redação tem um tópico frasal. E quando é no parágrafo introdutório, o tópico frasal chama-se tese. Então, quando o leitor chegar lá e tiver lido a primeira frase da sua redação, ele já vai saber do que você vai tratar no texto. E olha só, o tópico frasal ele tem no máximo 2 linhas, porque você vai desenvolver um parágrafo de 7 linhas pelo menos. Você fez o tópico frasal de 2, você ainda tem 5 linhas para desenvolver aquele assunto que você colocou no tópico frasal. Eu vou mostrar para você aqui na prática como é que você vai trabalhar isso. Mas, primeira coisa, introdução. Ora, já sabemos que a tese é o uso abusivo da internet, né? Então, o uso abusivo da internet pode causar sérias consequências. Eu optei por um tópico frasal do tipo declarativo. Existem muitos outros tipos de tópico frasal e esse aqui é um dos mais comuns. Quando a pessoa for ler aqui, ela já sabe do que se trata a sua redação. Agora, nós vamos poder elaborar nosso parágrafo introdutório com a ideia núcleo principal, que é o tópico frasal, e as ideias secundárias selecionadas, que tem que ser pelo menos 2 para ter uma progressividade textual. E lembre-se de que um parágrafo padrão dissertativo ele tem entre 7 e 10 linhas. Mas as 10 linhas nós vamos deixar para aqueles textos maiores, que são de 40 para 60 linhas. Uma redação de 30 linhas, nós vamos fazer 4 parágrafos, né? Sendo que pelo menos, se você fizer 7, 7, 7, 7, já tem 28. Eu quero desenvolver um pouco mais, chegar às 30 linhas, porque é o ideal. Então, os 2 do desenvolvimento você vai fazer de 8. Então, 7, 8, 8, 7. Aí você chega às 30 linhas. Tem de ter um equilíbrio e a redação vai ser bem feita. Vamos ver lá como é que eu vou trabalhar com a introdução. E lembra que na introdução eu vou ter que colocar tudo que eu falei naquele esquema de ideias, porque eu só posso desenvolver o que eu tiver introduzido. Porque tem gente que introduz uma coisa, desenvolve outra completamente diferente e conclui outra que não tem nada a ver. Então você só pode desenvolver o que tiver introduzido no texto. Quando eu estava fazendo a seleção de ideias, eu falei para vocês que eu ia trabalhar com os prejuízos diários, não é? E com os vícios e as doenças. Então, olha só, na minha introdução tem de ter tudo isso. E olha aqui como é que eu elaborei a introdução. O uso abusivo da internet pode causar sérias consequências. Esse aqui é o tópico frasal, né? Isso é percebido pelos inúmeros prejuízos ocasionados aos usuários, como dependência física, que pode desencadear doenças e vícios, e danos às atividades cotidianas, principalmente aos estudos e aos relacionamentos afetivos. Estão vendo? Aqui, olha, eu fiz o tópico frasal, ele é separado por um ponto, e se você soubesse como o corretor gosta de ver esse pontinho aqui, você nunca mais deixava de fazer um tópico frasal na sua vida. Então, olha, o uso abusivo da internet pode causar sérias consequências. E agora eu vou desenvolver o que eu falei. Se eu falei que vai causar consequências, eu tenho que falar sobre isso. E como eu tinha selecionado as ideias, percebi os inúmeros prejuízos causados. E aí eu coloquei justamente quais são os prejuízos. Olha, dependência física, que tem doenças e vícios. E outro prejuízo são os danos às atividades cotidianas. Principalmente aqui, aos estudos e aos relacionamentos afetivos. Então a introdução é como se fosse um resumo de tudo que eu vou falar no meu texto. E aí eu passo para o desenvolvimento. Agora que a introdução está pronta, basta que você elabore um parágrafo para cada ideia secundária apontada. Quais foram as ideias? Lembra? Dependência física, prejuízos diários. Assim, não correrá o risco de fugir ao tema. Não se esqueça de que cada parágrafo deve ter entre 7 e 10 linhas e ser bem estruturado, com tópico frasal e desenvolvimento. Então vamos lá, primeiro parágrafo do desenvolvimento. Aqui eu vou falar sobre a parte
dos vícios, das dependências físicas, né? Olha, conectar-se abusivamente à rede mundial pode ser comparado ao uso de drogas. Psicólogos americanos e ingleses já reconhecem a síndrome da dependência da internet como um novo distúrbio capaz de arruinar a vida de muitas pessoas, como ocorre no consumo de drogas. Ademais, doenças como aumento da pressão arterial, causado pela tensão, e depressão são muito comuns entre os usuários. Vamos ver o que nós falamos aqui nesse parágrafo. Fiz o tópico frasal, já está bem aqui para você, ó. Conectar-se abusivamente à rede mundial pode ser comparado ao uso de drogas. E aí, uma coisa importante, em vez de falar internet, eu já falei agora, ó, a rede mundial. Porque eu já vou falar depois internet aqui de novo, para não ficar toda hora falando internet, internet, internet. Então, a gente tem que começar a procurar uns sinônimos para poder ser usados. Então, aí eu coloco, já é comparado ao uso de drogas. Eu coloquei uns psicólogos aqui que já falaram que existe a síndrome da dependência da internet, como um novo distúrbio capaz de arruinar a vida de muitas pessoas. Aí, olha, porque nós tínhamos falado dos vícios, né? Então, olha, assim como as drogas viciam, a internet também vicia. E ademais, olha que bonito isso aqui, melhor do que falar, além disso, posso falar além disso? Posso, mas às vezes um ademais dá um toque todo especial à redação, viu? Ademais, doenças como, aí olha só, vou dar um exemplo, aumento da pressão arterial, que é causado pela tensão de ficar na internet o tempo todo, e depressão são muito comuns entre os usuários. Então, esse primeiro parágrafo do desenvolvimento. Agora, vou passar para o segundo parágrafo do desenvolvimento, que eu vou falar agora sobre as atividades diárias. Então, as vítimas da internet também são prejudicadas em suas atividades diárias e relações afetivas. Muitas crianças e adolescentes apresentam problemas na escola devido ao tempo destinado às salas de bate-papo. Além disso, casos como demissões, falências, desestruturações familiares e sociais, divórcios e até suicídios já foram causados devido à dependência do mundo virtual. Isso sem falar naqueles em que os usuários excessivos são influenciados por receberem maus conselhos ou por acreditarem em falsas notícias. Estão vendo? Já fiz um segundo parágrafo sobre os prejuízos diários. Não esqueci do meu tópico frasal, tem de estar aqui. E agora eu desenvolvi o que eu falei. E aí eu mostrei, né, que as pessoas são prejudicadas, podem ser demitidas, algumas empresas vão à falência, inclusive, porque muitos não param de usar a internet ou usam de uma forma errada. Há desestruturações familiares, sociais, divórcios, né? E até suicídios. Então, mostrei aqui, ó, falei sobre o mundo virtual e falei que também as pessoas são prejudicadas porque, às vezes, são influenciadas por receberem maus conselhos e até acreditarem em falsas notícias. Estão vendo? O segundo parágrafo do desenvolvimento tratando dos prejuízos diários às pessoas que usam abusivamente a internet. Feito isso, vou para a conclusão. Depois de desenvolvido o assunto, é preciso haver um último parágrafo que amarre as ideias transmitidas e não cause a impressão de que sua redação está incompleta. Antes de começar a redigir o parágrafo conclusivo, releia a introdução de sua dissertação para que as ideias apresentadas no início do texto apresentem um fecho. Para isso, é interessante iniciar o parágrafo final com uma expressão inicial. Olha, vai usar logo, portanto, por conseguinte, que é mais chique de todos, né? Que deve ser seguido de uma observação que reafirme o que foi citado na introdução. Não é uma repetição do que você colocou, você só vai reafirmar aquilo que você introduziu. Depois, dependendo do tipo do texto, você poderá indicar saídas realistas para o assunto tratado, fazer alerta, se isso não for feito, vai acontecer isso, aquilo, e até posicionar-se indiretamente quanto ao assunto, porque você não pode usar a primeira pessoa, eu acho, no meu ponto de vista, né? Uma vez que seu ponto de vista sobre o tema deve ser exposto, mas de forma indireta.
sem usar a primeira pessoa do singular. Então, feito isso, você tem de fechar as ideias. Uma boa conclusão ganha uma banca examinadora. Ainda mais que muitas vezes os examinadores, corretores da sua redação, não têm tempo suficiente para ler a sua redação 3 vezes. Então, às vezes, a pessoa faz uma boa conclusão e até deixa que passe alguns errinhos lá de argumentação. Mas uma conclusão tem que ser feita, tem que dar saídas realistas para o assunto, tem que fazer um alerta, tem que se posicionar, não pode ficar em cima do muro com as coisas, tá? Você tem que colocar o seu posicionamento lá sobre aquele assunto que foi tratado. E aí, como é que eu fiz a conclusão desta redação? Por conseguinte, é necessário não abusar dos acessos ao mundo virtual. As pessoas devem se conscientizar de que o equilíbrio é importante em todas as ações. E no que diz respeito ao mundo virtual apresentado na rede mundial de computadores, é imprescindível que haja uso comedido para não implicar prejuízos à saúde, aos afazeres diários e aos relacionamentos afetivos, pois sem eles não há como obter boa qualidade de vida. Estão vendo? Coloquei o tópico frasal, que tem de ter até na conclusão, e depois eu já fui mostrando aqui o que tem que fazer para evitar esse uso abusivo, essas consequências todas que nós falamos nesta aula. Primeiro, as pessoas têm de se conscientizar. O equilíbrio é importante em todas as ações. Outra coisa que nós temos que ver, elas têm que se conscientizar para fazer um uso comedido. E isso não implicar o quê? Prejuízos à saúde, aos afazeres diários. Estão vendo que eu estou fechando todas as ideias que eu introduzi e desenvolvi? E também aqui, aos relacionamentos afetivos, pois sem eles não há como obter boa qualidade de vida. E aí, olha só, vê se você vai conseguir ver isso aqui. Aqui eu coloquei a nossa redação completa. Ficou um pouco pequeno, mas dá para você ver, porque eu queria fazer esse slide aqui de uma forma que você verificasse uma coisa muito importante. Quando você faz os tópicos frasais, é como se fosse assim, um norte para o seu leitor. Um corretor, ele lê os tópicos frasais. Eu vou ler só os tópicos frasais que nós escolhemos aqui, porque você vai notar que existe uma progressividade textual. Olha só, o uso abusivo da internet pode causar sérias consequências. Conectar-se abusivamente à rede social, à rede mundial, pode ser comparado ao uso de drogas. As vítimas da internet também são prejudicadas em suas atividades diárias. Por conseguinte, é necessário não abusar dos acessos ao mundo virtual. Estão vendo? Quando a pessoa lê só os seus tópicos frasais, ela já percebe que existe uma progressividade, que o seu tema vai e vai continuar. Então, olha só, você começou aqui com o uso abusivo da internet, e aí você falou sobre a dependência física, as doenças, os danos às atividades cotidianas, principalmente aos estudos e aos relacionamentos afetivos, não foi? Depois você falou no primeiro desenvolvimento, fez a comparação com o uso de drogas, mostrou dos psicólogos, falou que pode ter doenças. Terceiro parágrafo, você falou sobre os prejuízos diários. Muitas crianças e adolescentes apresentam problemas na escola, que são os estudos, as salas de bate-papo, ficam destinando muito tempo às salas de bate-papo. Além disso, nós falamos sobre as demissões, as desestruturações familiares, divórcio, e terminei a redação trabalhando exatamente com as saídas realistas para o problema, né? Então, você viu que quando você faz o passo a passo, quando você escolhe o assunto, que na realidade alguém já escolheu para você, mas você tem que delimitar, depois você tem que fixar um objetivo, fazer o levantamento de ideias, depois selecionar as ideias, trabalhar com a introdução, porque só pode desenvolver aquilo que você introduziu, desenvolver cada uma das ideias que foi citada na introdução em um parágrafo específico e, por fim, concluir. Isso é imprescindível, é assim que se faz uma redação, né? Tudo bem, pessoal? Então,
Eu espero que tenham gostado desta videoaula. Eu estou deixando à disposição um material de apoio em PDF com o conteúdo desta aula e mais uma série de exercícios para reforçar os seus estudos. É só baixar esses arquivos e começar a estudar. Mas este vídeo não acabou. Continue aqui comigo.